Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está no ar agora o Bate-Papo com a Família Guest. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, Facebook e YouTube. Esse programa é o último programa de 2025. Eu me chamo Cléo Francisco e hoje o nosso programa está mais do que especial. É um programa hoje de família para família. Eu tenho orgulho de apresentar hoje a minha família. A família Guest está aqui para fazer esse programa, onde a gente vai poder contar tudo o que Deus fez em nossas vidas em 2025, né? Na visão de pai, na visão de mãe, na visão de casal e na visão também de filhas. Você que está nos assistindo também pode nos ouvir pelos aplicativos da Rádiosnet e aplicativo da Rádio Metropolitana, somente pelo Android. Baixe na sua lojinha de celular. Ouça também pelo site da Metropolitana. Pessoal, hoje eu quero iniciar esse programa especial, o programa último de 2025, mandando para vocês uma mensagem. Você que está nos ouvindo nessa sexta-feira, eu quero falar para você a primeira mensagem. Está lá no Salmos 128, 1, 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Quero dizer para você que o Senhor cuida de você cada instante. Não importa como foi a sua semana, não importa como foi o seu ano até aqui, ainda dá tempo para Deus realizar os sonhos e os desejos do seu coração. E hoje nós queremos aqui encorajar você com esse programa, um programa que vai poder falar no seu coração coisas que, com certeza, você que já está fazendo planos para 2026, não se preocupa. O 2025 ainda pode se realizar muitas coisas. E eu quero dar hoje as boas-vindas à minha companheira, à minha parceira, à minha esposa, a Kelly Cristina. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Eu quero dizer que é uma honra para nós estarmos aqui com vocês, dizer que grandes coisas o Senhor fez e grandes coisas o Senhor vai fazer ainda, né? Ainda o ano não acabou e esse ano de restituição é um ano maravilhoso, onde o Senhor realmente restituiu muitas coisas, mas o ano não acabou, então tem ainda um tempo, hein? Acaba só dia 31 de dezembro, às 11h59. E eu creio em grandes coisas na sua vida mulher, que está aí nos assistindo, você que é uma guerreira, uma bênção, que é aquela mulher que acorda de manhã, planeja o seu dia, sempre colocando sua família, né, em primeiro lugar, batalhadora, que sai para trabalhar, para ajudar e no sustento da sua casa, mas aquela mulher que está sempre focada no Senhor. E eu creio, sim, que o Senhor é contigo e que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida, na vida de outras mulheres também. Mas hoje, como o Cléo falou, é um dia muito especial para nós. Porque até agora vocês conheceram parte da nossa família, né? Que é eu, o Cléo, a Maria Clara. Mas já ouviram falar da Maria Helena e da Maria Alice, né? E hoje nós trouxemos a família toda, por quê? Porque é o último programa do ano de 2025. Então, realmente, nós queríamos trazer a nossa família para falar desse amor de Jesus, né? Do que Deus fez na nossa família nesse ano 2025, que nós cremos que é o que o Senhor, se o Senhor não fez na sua família ainda, mas creia que o Senhor é poderoso. Não olhe a situação, olha para Cristo, somente para Cristo, porque Ele é poderoso para mudar todas as coisas, todas as situações. E eu vou começar dando as minhas boas-vindas a quem vocês já conhecem, né? Que é a nossa primogênita, né? A nossa mais velha,
abençoada, Maria Clara. Então, Maria Clara, uma boa tarde para você. Queria que você desse as boas-vindas aos nossos telespectadores nessa tarde, nessa inicinho de noite tão maravilhoso, né? Então, fica à vontade aí para falar com os nossos amigos que estão aí nos ouvindo. Boa tarde a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Boas-vindas a esse programa para cada um de vocês. E a gente queria agradecer a cada um que está assistindo, que o Senhor possa falar muito no coração de cada um de vocês. Se você está assistindo com a sua família, que o Senhor possa falar ao coração de cada membro da sua família, assim como vai falar aqui no nosso coração. Mas se você está assistindo sozinho em casa, no seu trabalho, que o Senhor ele possa falar ao seu coração também. O Senhor, que nem os meus pais falaram, tem grandes coisas na vida de cada um de nós. O ano ainda não acabou e o Senhor, ele vai te surpreender. Se tem algo nesse ano que você queria que acontecesse e ainda não aconteceu, continue orando e confiando no Senhor, porque vai acontecer. E eu também queria dar as boas-vindas a duas pessoas que a gente ainda não, que vocês ainda não conhecem. Seja bem-vinda, Maria Helena, minha irmã. E eu quero que você dê boas-vindas também aos telespectadores, se apresente. É um prazer para nós ter você aqui. Boa tarde, TV Metropolitano, pessoal que está assistindo de casa. É um prazer estar aqui hoje, né? O meu sonho é estar aqui nessa TV. E que Deus, né? O ano não acabou ainda. Deus tem coisas para fazer na sua vida, sua família, para restituir. Então, que você, ore para Deus mesmo. Peça para Deus o que você quer. Não fique com vergonha. Fique com vergonha, de falar assim, não, Deus, eu quero muito que o Senhor faça isso, isso. Mas creia no que você orou. E eu queria dar as boas-vindas, né, a Maria Alice, né, minha irmã mais nova. Fala aí, Maria Alice. Fala aí, dá um oi pro pessoal, Maria Alice. Dá uma banadinha lá pro pessoal. Fala, oi, eu sou a Maria Alice. Oi, eu sou a Maria Alice. Então, pessoal, olha só que maravilha. Estamos aqui agora, todos nós apresentados, né? E para nós é uma honra poder falar com você. Hoje a gente vai estar podendo contar para vocês um pouco do que Deus fez durante todo esse ano, né? Desde janeiro até agora, e ainda temos alguns dias para que esse ano possa finalizar e iniciar o 2026. Eu gostaria, para mim, em especial, é uma satisfação poder buscar da minha família, né, da minha esposa, das minhas filhas, de mim mesmo, o que Deus acrescentou, né, individualmente, o que Deus acrescentou coletivamente, né? O que a gente pôde presenciar no decorrer do ano. E quando eu estou falando isso, eu falo com você também aí da sua casa. Às vezes você, quando começou o primeiro dia de 2025, você fez um planejamento do seu ano. Mas muitas vezes esse planejamento pode não ter saído conforme você gostaria. Mas eu quero dizer para você que a minha vida e a sua vida, ela não é controlada por nós. A gente tem um Deus todo-poderoso, aquele que projetou eu e você, que Ele sabe o melhor para cada um de nós. Verdade. E quando você tira a tua vontade, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, homem, primeiro lugar, mulher, primeiro lugar, filho. E quando você entrega, né, para o Senhor a tua vida, aos seus olhos muitas coisas podem acontecer que naquele momento não vão te agradar, mas existe um tratar e a vontade de Deus. A vontade de Deus das nossas vidas não é a minha vontade e a sua vontade. As coisas não acontecem na nossa vida pelo nosso tempo. Só que quando Deus age poderosamente, as coisas são duradouras.
Não há um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. É verdade. E eu quero agora aqui, em poucas palavras, direcionar para Maria Helena uma pergunta e pedir para ela: Maria Helena, o que mais impactou na sua vida nesse ano de 2025? O que você pôde presenciar que Deus estava presente realmente com você, seja na sua casa, seja na igreja, seja com seus amigos, na escola? Conta para a gente, conta para quem está nos assistindo, o que mais marcou na sua vida de 2025? Olá de novo, pessoal. O que mais me marcou mesmo na minha vida foi, ver as pessoas, agradecendo ao Senhor, servindo a Ele. Não tem outra coisa que não esteja me alegrando nesse ano de 2025. Que bom. Olha só, pessoal, você vê uma criança, né, uma juvenil de 11 anos podendo compartilhar o que o Senhor fez na vida dela, o que ela, no seu acordar, no seu deitar, colocar o Senhor em primeiro lugar. Então você, pai, você, mãe, né, incentiva o seu filho a buscar, a aprender as coisas do Senhor, né? Porque o seu filho, ele se torna uma referência, o seu filho se torna, Senhor, se torna um exemplo, né? Então, que bom ver que 2025 marcou a vida da Maria Helena, principalmente na busca do Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Estamos aqui também, né, Kelly, que você possa falar para a gente como que foi o seu ano, Kelly, de mulher, trabalho, casa. O que dá para você falar para as pessoas que estão nos assistindo? O que lhe marcou? O que você pode estar nos trazendo nesse momento? Então, olha, 2025 foi um ano que eu iniciei esse ano com muitas expectativas, né? Tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida como família, esposa, mãe. E eu digo para vocês que o Senhor me surpreendeu. Ele me deu muito mais do que eu imaginava. Ele fez muito mais do que eu imaginava. Eu tinha uma expectativa para o meu trabalho, né? E o Senhor abriu portas que eu jamais imaginei viver. Mas por que tudo isso, Kelly? O que você fez de diferente do que eu faço? Nada, minha irmã. Nada, meu irmão. Não fiz nada diferente. Talvez a única coisa que eu tenha feito um pouquinho diferente de você, eu descansei no Senhor. Então você ficou dormindo, deitada, descansando, é isso? Não. Descansar no Senhor, e a gente já falou isso em algumas vezes que a gente veio aqui, você crer, você saber que Deus é que está no controle, não é você que está no controle. Quando eu tiro o meu braço e deixo que o Senhor, Ele possa fazer do jeito dEle, da vontade dEle, eu sei que vai ser. O que a palavra fala sobre a vontade do Senhor? Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu tiro o meu braço e descanso e creio que o Senhor vai abrir portas onde não existem portas, que o Senhor vai honrar todas as promessas que estão lá na Bíblia para a minha vida, para a minha família. Quando eu faço isso, o Senhor age. E entender que o tempo é dEle. Então, eu tinha algumas expectativas profissionais. E eu digo para vocês, meus amados, que o Senhor me surpreendeu de uma forma tão grande que o Senhor me colocou em lugares que eu jamais imaginei. Por exemplo, está aqui falando para vocês. Jamais imaginei na minha vida. Né? Sempre falei para o Senhor que eu queria a oportunidade de falar da palavra dEle para as pessoas. Né? E a gente orava, né, Cléo, como Sim. família. A gente orava como família a gente pediu sobre uma oportunidade. isso. E Deus nos deu esse momento aqui tão maravilhoso com você aí de casa. Né? Que às vezes, durante o teu dia, talvez vai ser o único momento que você vai ter para parar um pouquinho para ouvir. Né? Ouvir uma palavra, um compartilhar, ou algo que venha edificar a tua vida, que é o nosso objetivo aqui, né? Levar para você, para sua família, algo que edifique a sua casa, a sua família, edifique a sua fé. Então, estar aqui com vocês é uma realização de um sonho que, na verdade, para nós, para mim, era muito distante ou quase impossível.
né? Porque eu nunca imaginei isso. Mas o Senhor concretizou. O Senhor é que concretizou isso, né? Então, eu termino o ano 2025, né, com uma palavra que é gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. E se eu ficar falando obrigado aqui, eu ainda não vou expressar o quanto eu sou grata, né, pelo que o Senhor fez na minha casa, pela restituição do meu casamento, pela restituição do meu relacionamento com as minhas filhas. Por que eu falo restituição, irmãos? Porque todos os dias a gente tem uma luta, né? Todos os dias acontecem coisas na nossa casa, acontecem no nosso casamento, e às vezes tiram a nossa paz, sim. Às vezes tentam nos tirar do propósito, sim. E muitas vezes, quando eu não tinha a revelação de quem eu era, quando eu não tinha a revelação de como Jesus me enxergava, eu me deixava levar por essas situações, eu me deixava levar pela circunstância que eu estava vivendo. Era tola. E o que a palavra fala sobre isso? Que a tola, ela derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Então, algumas vezes derrubei, sim, a minha casa com as minhas mãos. Mas quando eu tive esse entendimento, eu pude viver essa restituição. E esse ano, ele foi tão abençoado nessa área da minha vida, que eu vivi um casamento abençoado. Amém. Eu vivi um relacionamento abençoado com as minhas filhas, dentro da palavra, ensinando para elas, porque a palavra fala, ensina a criança o caminho que ela deve seguir, porque quando ela ficar mais velha, ela não vai se desviar desse caminho. Então, é isso que eu creio. E é assim que nós temos feito na nossa casa. Ensinado para as crianças, ensinado para as nossas filhas, né? E eu vejo esse crescimento na vida das minhas filhas, né? Tanto da Maria Clara, como já uma adolescente, a Maria Helena como uma juvenil, e a Maria Alice ainda uma kids, uma criancinha. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Maria Helena. A Maria Helena, meus amados, assim como a Maria Clara e a Maria Alice, elas participam de um momento muito gostoso durante a semana, que é uma célula. E eu queria perguntar para a Maria Helena, explica um pouquinho para esse juvenil que está nos assistindo agora, para essa família que tem um juvenil, né? O que é uma célula? Mas antes de você explicar, eu quero falar algo específico sobre isso para você, mãe, e para você, pai. A célula, a Maria Helena vai falar um pouquinho sobre a célula juvenil, né, que ela participa, mas a célula, ela é um momento de comunhão, de oração, aonde nós levamos, né, a palavra que foi ministrada no domingo, a palavra que foi falado tanto para os adultos, falamos para as crianças também, mais de uma forma que elas entendem. Então, é na linguagem delas, de acordo com a idade delas. E por que eu estou te explicando isso? Eu estou te explicando isso porque, às vezes, mãe, pai, seu filho vai chegar de uma célula em casa e vai falar assim, ó, mãe, você precisa ir na célula. Mãe, a célula é maravilhosa. Pai, você precisa estar lá na célula. Vá. Se o seu filho chega em casa falando isso, vá. Porque Deus, ele usa os nossos filhos. Não é porque o seu filho tem 10 anos, 11 anos, 5 anos, 15 anos, que ele vai chegar para você e vai falar de um momento que ele teve com Cristo, que esse momento ele foi menor do que aquele adulto que teve lá no culto, ou que aquele obreiro, que aquele pastor. Não, a experiência das crianças é tremenda com Jesus. E também eu poderia aqui citar vários exemplos que eu já vivi, que eu já vi dentro do ministério sobre isso, né? Sobre as crianças. Então, meu amado e minha amada, quando seu filho chegar em casa e convidar você para ir numa célula, vá. Porque a mudança da sua família, às vezes, Deus está usando a boca do seu filho para chegar para você e falar, vamos, verdade. Pai, vamos, mãe. E através Poderoso. desse momento, o Senhor vai entrar na sua casa e vai mudar toda essa atmosfera que, às vezes, é algo
tão ruim, o Senhor vai entrar com o Espírito Santo dele e vai mudar essa atmosfera através do seu filho. Mas eu quero então, Maria Helena, que você fale um pouquinho lá para esse juvenil que está nos assistindo, para essa família que tem um juvenil, que você fale um pouquinho como que foi 2025 para você, essa experiência de estar na célula, né? As coisas que você aprendeu, como que o que você aprendeu lá na célula impactou na sua vida, lá na sua casa, impactou na sua vida na escola, né? Com o convívio com os seus amigos. Como que foi isso para você em 2025? E também já vou fazer outra pergunta. Meu Deus. Qual é a sua expectativa referente a isso para 2026? Tá. Fala Então, para nós então, Marilene. eu vou falar primeiro da expectativa. Minha expectativa para 2026 é muito boa, tipo, minha expectativa mesmo é trazer mais pessoas para Jesus, tipo, levar as pessoas para o caminho certo, porque Jesus mesmo é a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você juvenil aí, você tem que ir no caminho certo, porque Deus está querendo restituir mais ainda. Não é porque o ano está acabando que Deus não vai mais restituir nada. Não, ele vai continuar restituindo mais ainda. Amém, poderoso. E sobre a célula, lá é o momento. Posso explicar o que é uma célula? Lá Fique à vontade. é um momento, eu não sei explicar com muitas palavras. Ele é um momento tipo uma reunião. Pequeno grupo? É um pequeno grupo que vão lá, se reúnem em casa das pessoas e falem sobre a palavra que foi ministrada no culto. Mas lá, tipo, para juvenil, crianças, é de uma linguagem diferente. Isso. Então, isso, tipo, para mim, é uma célula, tudo. Poderoso, né? E aí me fala, o que mais impactou você na célula que fez com que dessas lições você conseguisse levar lá para sua escola, o relacionamento com seus amigos, como que foi isso para você em 2025? Fala para mim. Assim, Fala pra nós todos, você né? pode repetir a pergunta que eu não entendi? Como que essas lições que você aprendeu lá na célula, como que ela impactou lá na sua escola, o seu tratar, né, com seus amigos, os seus relacionamentos, né, porque lá eu sei que vocês viram sobre valores, sobre honra, né, então como lidar com algumas situações. E às vezes, vou dar um exemplo para você, às vezes a gente tem lá uma amizade que a gente gosta muito, mas essa pessoa às vezes faz coisas que não são certas, mesmo sendo nossa melhor amiga. Como que a gente vai fazer? Como que eu vou aplicar? E eu quero que você, do seu jeito que você fale lá com o povo de casa, como que eu vou aplicar esses valores que eu aprendi lá na célula de honra, esses valores de honestidade, né? De falar a verdade. Sem machucar. Mas eu vou ter que falar lá pra minha amiga que eu amo tanto. Como é que eu vou falar pra ela que ela tá errada? Né? Eu sei que às vezes existem essas situações. E De perder a amizade, saber, né? Quando as pessoas... Eu quero saber como que você lidou com isso em 2025. Como que foi isso pra você? Para mim, para lidar com essa situação, com amigos, tudo, quando eles fizeram alguma coisa errada, eu fui bem verdadeira. Tipo, eu sou uma amiga muito verdadeira, que eu falo mesmo. Eu não tenho vergonha de falar. Você fala assim, não, tá errado o que você fez, não é certo o que você fez. Então, juvenil, se você tem um amigo ou uma amiga, ou vários amigos, assim, em geral, fale, não tenha vergonha de falar assim, ó, ai, mas ele é meu melhor amigo, eu vou perder a amizade. Não importa. Deus, ele ouve conversas que você mesmo não ouve conversas. E sobre a célula que me impactou, né, as lições, entrou como uma flecha. A gente terminou, né, esse ano, uma apostila chamada Deus de Gerações, que a gente tem várias gerações. Tem a geração do seu avô, do seu pai e de você. E aí, a palavra que mais impactou foi de Moisés.
Tipo, ele era um bebezinho, sabe, recém-nascido. E queriam, o povo lá, tinha um povo que queria matar ele. Que estavam querendo matar os bebês recém-nascidos. Mas a mãe dele não deixou ela não queria que ele, né, desculpa, ela não queria que ele fosse matado. Então o que ele fez? O que ela fez? Ela colocou em um bercinho, uma caixinha, uma cestinha e colocou dentro do rio. Mas nossa, que crueldade! Não, ela queria salvar a vida do filho. Porque Deus tinha um propósito para ele. Então, essa foi a lição que me impactou mesmo. Tipo, me impactou muito. Nossa, que poderoso, né? Ouvir a palavra que a Kelly pode trazer, o testemunho da Maria Helena. E essa questão de Moisés, né? Que foi colocado no rio pela sua mãe, numa cestinha. Isso me mostra, pessoal que está nos assistindo, né, para a gente aqui, me traz uma reflexão. Às vezes, você está fazendo coisas ou tem que tomar decisões que não são fáceis. E essas decisões, no momento, vão causar dores, né? Vão causar dúvidas. Mas quando você tem um Deus todo-poderoso, independente, não estou falando aqui de placa, mas aquele Deus que criou o céu e terra, que projetou eu e você, se Deus, você entrega o teu caminho para o Senhor e aquela decisão que você vai tomar pode te causar muitas vezes dor naquele momento, tenha certeza que lá na frente você vai colher frutos que vão te trazer o quê? Muita paz e muita alegria. E eu quero, antes de explorar a Maria Clara em perguntas, né, para a Maria Clara também trazer para a gente o que 2025 trouxe para elas, eu quero mandar um abraço muito especial para você que está aqui nos assistindo, que todas as sextas-feiras, às 17h45, né, faz o programa junto com a gente. Então, você é o nosso principal convidado, junto com Jesus Cristo. E para nós estar aqui, tenha certeza que essas palavras, tudo que a gente trazer aqui, sendo um instrumento de Deus, é para que a sua vida seja edificada. Que você, não importa como foi o seu dia, como foi o seu mês, como está sendo a sua semana, mas eu quero dizer que Deus, ele entra em providência. Falo isso porque nós somos prova viva disso. Um ano de muita restituição, um ano de luta, um ano de, muitas vezes, tomar decisões que no momento causaram dores, mas hoje estar sentado nessa cadeira é a confirmação que Deus controla todas as coisas. Para nós estar sentado nessa cadeira falando com você que está nos assistindo, a prova é que Deus usa pessoas. Então, e ouve orações. Como a Maria Helena falou, Deus ouve conversas, ouve orações que a gente não consegue escutar. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele escuta. E eu quero deixar aqui, fazer um comentário de algo que eu recebi essa semana, que é muito edificante. Se Deus fez o mundo em 6 dias, imagina o que ele pode fazer até dia 31 de dezembro. Mas aí você vai me dizer, meu Deus, falta 4 ou 5 dias só para acabar o ano. Não importa. O Senhor Deus, ele transforma um dia em 1000 anos. E 1000 anos é um dia para ele. Dia. Então, o que seus olhos não enxergam, o Senhor enxerga. O que é impossível para você é possível para Deus. Amém. Aleluia. Maria Clara, vamos lá agora. Eu estou curioso para saber uma coisa. O ano de 2025 começou, né? E você, uma vida na escola, uma vida em casa, uma vida na igreja. Mas eu queria saber de você assim, o que você pode ver, né, principalmente no seu meio escolar. Hoje a gente vê
né? Você é a minha filha primogênita, né? Maior orgulho por isso. Mas aos olhos humanos, nesse mundo que a gente vive, até triste falar, mas às vezes é anormal ver uma adolescente de apenas 15 anos que tem a sua vida entregue totalmente ao Senhor, né? É normal, às vezes, você ver coisas naturais serem dialogadas num círculo de amizade. E o que mais me impactou vendo você, principalmente no teu meio escolar, o trabalho semanal que você e alguns amigos fizeram durante 2025, que era um núcleo de oração. Eu sei que você veio aqui nesse mesmo local, nessa mesma emissora, e você pôde falar sobre o núcleo de oração. Mas eu gostaria que você pudesse nos falar o que te trouxe, né, de benefícios e o que o núcleo de oração pôde impactar a sua vida e a vida dos seus colegas lá na escola que você ficou em 2025. Conta pra gente. O núcleo, ele foi e ele é uma bênção na minha vida, uma bênção na vida dos meus amigos que fazem junto comigo. E eu tenho certeza que não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas que têm contato com ele também. E o núcleo me impactou muito porque foi uma forma de eu sair da minha zona de conforto. Quando eu comecei o núcleo, eu era nova na escola. Eu tinha amigos, sim, mas eu não conhecia muitas pessoas na escola. Então, foi muito desafiador para mim começar o núcleo, colocar essa ideia em prática de entrar em contato com outras pessoas falando sobre Jesus, porque falar sobre Jesus é uma honra. Mas, querendo ou não, nós somos humanos. E, às vezes, dá medo do julgamento das pessoas. Não é um assunto normal, né? De ser falado, né? Não é um assunto que, às vezes, é falado em meio aos jovens. Mas o Senhor, ele trabalhou muito em mim, que era sair da zona de conforto, porque todos nós temos um propósito. Então, eu tenho certeza que falar de Jesus para as pessoas, de ir e pregar o Evangelho, que é o que Jesus quer que nós façamos, tem a ver com o meu propósito, não só com o meu propósito, mas com o propósito de todos nós. Porque o Senhor falou pra gente, eu não lembro onde está isso na Bíblia agora, mas o Senhor falou pra gente ir espalhar o Evangelho dele. E não foi um favor que o Senhor nos pediu, foi uma ordem. O Senhor ordenou que a gente fosse, que a gente falasse da palavra dele. E foi muito desafiador, mas quando eu estava lá fazendo os núcleos, era como se todo medo sumisse. Porque isso é poderoso, hein? era o Senhor que estava ali, sempre foi o Senhor que estava ali. E o Senhor, ele teve esses dias, que nem eu comentei aqui, em algum dos últimos programas que nós viemos, que teve o núcleo do dia inteiro na escola. Então, teve um avivamento naquele lugar, na escola onde eu estudo. E eu pude ver muitas crianças, porque além de eu estudar na escola, eu também trabalhava como auxiliar no período da tarde, que era o período onde eu não estava estudando. Então, eu tive contato com outras pessoas, com outras crianças também, que se tornaram muito importantes para mim, se tornaram como minha família. E essas crianças, esses juvenis, esses jovens, estavam presentes nesse avivamento e muitos deles aceitaram Jesus. Então, ver aquele plantio, que nem a Maria Helena falou, que uma coisa que impactou a vida dela esse ano foi ver as pessoas aceitando Jesus, as pessoas tendo contato com Jesus. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas tantas pessoas aceitam Jesus, por que isso vai impactar? Porque
às vezes, pode ter muitas pessoas aceitando Jesus, mas às vezes a gente não vê essas pessoas aceitando. Às vezes, no momento, a gente não está presente. Poder ver com os meus olhos aquelas pessoas aceitando Jesus foi algo que me impactou muito. E eu tenho certeza que não só a vida dos alunos, mas a vida dos professores foram muito impactadas. A nossa vida foi muito impactada. E o Senhor, quando o Senhor se manifesta em um lugar, esse lugar nunca mais é o mesmo. Amém. Não importa, não importa, por exemplo, Amém. Se um lugar foi consagrado para algum demônio, se um lugar foi consagrado para Satanás, não importa. A partir do momento que os filhos de Deus entram nesses lugares, Verdade. a partir do momento que os filhos de Deus declaram que o Senhor é o Senhor desse lugar, Satanás não tem mais poder. Amém. Mas nós, como filhos de Deus, nós Amém. precisamos nos posicionar. O Senhor, Ele quer impactar o nosso ano, como Ele impactou muitas coisas na minha vida, que nem a célula. Perdão, tá me prolongando. Mas Deixa fluir. no nosso ministério tem as células também de jovens. E a última célula de jovens que eu fui, que foi nesse sábado, que foi no sábado passado, perdão, me confundi. Faz uns 2 semanas, eu acho. Eu não lembro qual foi a última célula de jovens. Mas numa célula de jovens específica, foi a melhor célula de jovens que já teve. Todas sempre foram muito boas. Mas sabe, em um culto, em uma reunião, onde o Senhor fala muito com você e aquela palavra específica marca a sua vida? Foi o que aconteceu. Todas essas palavras marcam sempre a minha vida, mas nesse específico... Tem. A gente estava falando sobre os dons e sobre os talentos que o Senhor nos dá. Sim. O Senhor, Ele nos dá características, Ele nos dá dons. Mas muitas vezes, por a gente estar olhando tanto para nós, ou por a gente estar acostumado com nós mesmos, acaba que a gente não percebe os nossos dons. A gente olha os dons das outras pessoas, mas a gente não olha os nossos próprios dons. E o que o Senhor, Ele quer fazer? O Senhor, pai, mãe, adolescente, juvenil, criança, o Senhor está levando você a enxergar as coisas boas que o Senhor deu para você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita facilidade em fazer amigos, isso não é à toa, isso é uma característica que o Senhor te deu. Porque através disso, o Senhor quer levar você a falar de Jesus. Eu não sou tão bom com fala, mas eu amo pintura. O Senhor, através da sua arte, quer levar você a falar dele para outras pessoas. Às vezes não com palavras, mas com desenhos, com obras. Eu gosto muito de escrever poemas, então com seus poemas. Que nem eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Então, cada característica que nós temos é o Senhor que nos dá. E também, cada um de nós temos um propósito. Às vezes você não... Claro, o nosso propósito é ir e falar de Jesus para as pessoas. Mas, por exemplo, você tem um chamado de ser pastor? Você tem um chamado de ir para outros países falar do Senhor? Você tem um chamado de cantar? Às vezes a gente não sabe qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Mas tudo que a gente tem que fazer é buscar no Senhor. O Senhor, Verdade. Ele tem marcado o nosso ano. Isso. Marcado não só o nosso ano, mas marcado Seu testemunho. o país, que é o Brasil, o mundo, com avivamentos, com filhos do Senhor. Claro, tem muita questão das guerras, muita questão de tragédias que às vezes acontecem, mas às vezes nossos olhos estão tão focados nisso e a gente não vê do tanto que de pessoas que encontram o Senhor, que tem um encontro com o Senhor, que nem vou tentar falar mais rápido, mas a mulher samaritana. A mulher samaritana é um grande exemplo de uma pessoa que foi impactada pela vida do Senhor. Ela era uma mulher muito julgada por muitas pessoas, por coisas que ela já tinha feito. Tanto que a hora que ela ia buscar água no poço,
ela ia buscar no horário do meio-dia, que era onde a maioria das pessoas não ia nesse horário, por ser muito quente. Já para não encontrar ninguém. Já verdade. porque ela tinha Porque ela Porque era o muito sol tava julgada, né? rachando. muito julgada. Mas o Senhor foi até o lugar que ela estava, ter um encontro com ela. E através da vida daquela mulher, muitas pessoas daquela cidade, não muitas pessoas, mas a cidade inteira aceitaram Jesus. Então o nosso ano, ele está ainda sendo marcado, porque o ano não acabou, por muitas oportunidades. O fato da gente estar aqui nesse programa, falando com você, telespectador, conversando entre nós, é um milagre. E é um testemunho de que o Senhor escolhe aqueles que muitas vezes podem não se sentir capacitados. Porque nós, sem o Senhor, nós não somos capacitados. Mas É a partir mesmo. do momento que nós escolhemos ouvir a palavra de Deus, não só o nosso ano, mas a nossa vida marcada pelo Senhor. Esse ano foi um ano de restituição. Mas o ano que vem o Senhor quer multiplicar essa restituição. Amém. O ano que vem o Senhor quer trazer ainda mais Quer coisas. multiplicar muitas coisas. Então, o meu ano ele foi marcado por muitas surpresas, Amém. mas por muitos Glória ensinamentos a da Deus. parte do Senhor. Claro que tem muitas coisas que o Senhor ainda está tratando em mim, porque sempre tem algo para o Senhor Amém. tratar em nós. Com Nós somos certeza. humanos. Jesus voltar, Sempre vai ter. nós temos que ter uma placa assim, ó. Todos nós temos que ter uma placa assim, ó. Estou em obras. Sim, ó. E Verdade. quando que vai acabar essa obra? Porque nós não, Nós porque somos também a humanos. gente não é perfeito. Com certeza. O único perfeito que veio na Terra foi Jesus Cristo. Foi Jesus. Se alguém fosse perfeito, eu queria ter essa perfeição, hein? Mas é só Jesus. É É só só Jesus. Até ele voltar. Mas que muito impactante, Maria Clara, não só para os adolescentes que estão assistindo, né, para todos nós também aqui, para nós como família, ver esse impacto, esse resumo seu de 2025, né? A minha pergunta foi sobre sim o núcleo, mas que bacana que você já nos trouxe assim um resumo de todo o ano. Mas para que tudo isso pudesse ter acontecido e que ainda vai acontecer, o Senhor ele teve que se fazer presente, né? E a gente não é, como a gente acabou de falar, perfeitos. A gente vive a serviço de um Deus perfeito, né? E Deus, quando ele nos vê, ele não vê as nossas imperfeições. Ele vê nós como filho amado, favorecido, né? E eu como pai, mesmo. né, dessa família, que hoje nós estamos aqui para falar com você, família, que está até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra de conforto, essa palavra de transformação. Quero dizer para Libertação. você que esse ano de 2025, ele, para nossa casa, ele foi, como a Maria Clara falou, um ano de muito aprendizado, né, Maria? Aonde cada circunstância, principalmente as adversidades que a gente passou, elas servem de aprendizado e de testemunho. Quando você tem uma perda, uma luta, ela te impacta muito mais do que a vitória. Então, quando você está passando por uma adversidade, por uma luta, meu amigo, minha amiga, você vai sair muito mais forte, porque você é totalmente transformado, né, lapidado. Então, eu quero dizer para você, eu quero encorajar você a não desistir. Não valorize agora, no final desse ano, né, que está chegando ao fim. Não é que chegou ao fim, está chegando ao fim. Não valoriza o que deu errado. Valorize o que você tirou de ensinamento. O que você vai aprender, o ano de 2026 vai te fortalecer para você subir
um degrau, 2 degraus. Você muitas vezes que está nos ouvindo, às vezes não está vivendo a circunstância, seja em qual área for da sua vida, a melhor. Não se preocupa. Não dê ouvidos às coisas naturais. Busque se fortalecer no Senhor. Deus, Ele vem para nos dar oportunidade. E se você está nos ouvindo aqui, você está ouvindo pessoas que Deus deu oportunidade. Pessoas normais, pessoas com falhas, pessoas que têm lutas, mas que creem num Deus Todo-Poderoso. A nossa alegria e a nossa paz, ela não depende da nossa circunstância. Se a minha despensa está cheia, eu estou feliz. Se a minha despensa estiver vazia, eu não estou feliz. Não. O Deus é aquele que pode mudar a tua história em minutos, em horas, em dias. E em segundos. E em segundos. Então, eu fico muito feliz de poder estar como família aqui, né? Para poder contemplar, ver as minhas filhas poder falar o quanto, né, o Senhor fez e as expectativas delas para 2026. Então, você pai e você mãe, encoraja seu filho, né, a buscar ensinamentos segundo a palavra de Deus, né? Como a Kelly muito bem falou, às vezes o seu filho vai ser aquele instrumento que vai trazer para dentro da sua casa uma palavra de luz, de conforto, de paz, de alegria, né? Então, que você pai, que nós pais, né, nós homens, possamos ser os maiores incentivadores dos nossos filhos, né? Que nós possamos ser os melhores amigos dos nossos filhos, né? E esse ano está chegando ao fim, que você possa fazer uma reflexão. Não importa o que esteja na sua mesa na virada do ano, não importa, mas que você possa sim valorizar quem está ao seu lado. Mas eu gostaria que tal pessoa estivesse comigo. E, meu amigo, minha amiga, o Senhor, Ele prepara para estar ao seu lado aquelas pessoas que Ele quer. Deixa o Senhor concretizar o que Ele quer. E eu tenho certeza absoluta que a sua virada de ano será a melhor. Amém. Se você não se preocupar com a sua circunstância atual, e você colocar os seus olhos em Deus, você vai sentir algo que você pode não ter sentido ainda em 2025. Amém. Amém. O seu melhor amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não vê suas falhas. Aquele que nunca vai deixar de te abraçar e de te cuidar. Então, para nós é uma honra. Tem uma notícia para dar para vocês. O programa está quase chegando ao final, né? Então, quando o assunto é poderoso, é abençoado, a hora passa. Mas eu queria perguntar para a Maria Helena, em uma frase, o que é família para você? Família, nossa, tem muitas palavras. Proteção. Proteção? Família para mim é proteção. Que bênção, proteção. E que bom, família é a instituição do Senhor. Quando é a instituição do Senhor, a gente está debaixo de uma palavra de Deus, a sua família é uma instituição, um projeto de Deus. E quando você é o projeto de Deus, você é protegido. Você é protegido contra qualquer cilada do inimigo. O diabo não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, homem, mulher. Toma posse. Não aceita palavras negativas. Declara o que você quer ver que o Senhor é poderoso para fazer. Kelly, minha esposa, minha companheira, para mim aí é um orgulho estar ao seu lado, né? Nem nos meus melhores sonhos, meu amor, eu imaginar que um dia nós iríamos dividir, né, microfone para falar do amor de Deus.
E olha que a gente vinha orando, pedindo oportunidade para falar de Jesus. E Deus foi tão precioso que abriu a Metropolitana para a gente estar aqui hoje falando com você. Kelly, fala para nós o que você define como casamento. Olha, casamento, eu digo que ele é uma troca, né? Ele é uma troca onde, pensa só, duas pessoas que foram criadas completamente, de forma, muitas vezes, completamente diferentes, né? Elas se encontram, elas têm afinidades, ou às vezes não têm afinidades, e eu acho que o bonito disso é não ter afinidades. Não, mas eu quero dizer o seguinte, não ter afinidades, no sentido de não se dar bem, mas existem diferenças, né? E às vezes essas diferenças um completa o outro, um completar o outro. Então, eu vejo que o casamento, ele é um compartilhar. É um compartilhando com o outro, é um cedendo, né? É um querendo fazer o outro feliz. Amém, né? glória a Deus. Porque eu tenho que ser feliz, independente da minha felicidade, não tem que depender do meu marido, dos meus filhos, do meu trabalho, das minhas finanças. Não, a minha felicidade, eu sou feliz porque eu tenho Cristo. Eu sou feliz porque eu sou filha amada, cheia da graça, do favor, da misericórdia do Senhor. Eu sou feliz porque quando Cristo olha para mim, Ele não me vê. Ele vê o sacrifício de Jesus. Ele vê o está consumado. Ele vê o sangue de Cristo na cruz por mim. Amém. Então eu sou feliz por isso. Glória a Deus. Quando eu encontro alguém e resolvo dividir a minha vida com essa pessoa, então eu tenho que me propor a fazer ela feliz. Né? Então, o casamento para mim é isso, é um Amém. compartilhar. Glória a Deus. Maria Clara, nosso tempo está curto, mas eu quero que você, em poucas palavras, nos fale. Para você, o que é ser irmão, irmã? A palavra irmão e irmã, o que significa para você? Nossa, tem tantas definições, mas eu vou dizer duas definições. Proteção também e amizade. Aleluia. Eu acho que ter um irmão ou uma irmã é a maior prova do tanto que o companheirismo e a amizade é importante na vida de uma pessoa. Porque quando você tem um irmão, uma irmã, você pode compartilhar coisas felices, pode compartilhar coisas tristes, tem brigas, claro. Discussões, ninguém é perfeito, mas o Senhor, Ele, principalmente eu falo como irmã mais velha, o Senhor coloca os irmãos na nossa vida para que a gente possa ter ainda mais dimensão do amor dele por nós. Para que, como que eu posso me expressar? Para mostrar que a gente não está sozinho. Por exemplo, eu ensino muito as minhas irmãs os caminhos do Senhor, mas elas também me ensinam muito os caminhos do Senhor. É uma troca, né? Elas já me ensinam como eu devo agir quando eu for mãe. Elas me ensinam como eu não devo agir como pessoa. Porque, por exemplo, a Maria Helena é uma pessoa que ela realmente vem e fala pra mim: Maria, eu não gostei da forma que você falou comigo. Amém. Eu não gostei do jeito que você me tratou. Então, elas são o Senhor também me treinando para o que Ele tem para mim. Que eu creio que o Senhor, Ele me chamou para trabalhar com as crianças. Amém. Então, o Senhor, Ele tem me ensinado isso através das minhas irmãs. Mas mesmo que você que esteja assistindo não tenha um irmão, o Senhor, eu tenho certeza que Ele aproxima você de pessoas que são como irmãos para você. Amém. E que Glória são a Deus. também prova viva na sua vida do tanto que o Senhor te ama. Porque às vezes você pode não ter um irmão, mas você tem um amigo que é como um irmão, um primo que é como um irmão, um parente que é como um irmão, que vocês têm um laço de irmandade. Então, toda pessoa que o Senhor coloca na nossa vida e que nos faz bem é uma prova do amor dele por nós. Não porque ele tem que nos provar alguma coisa, mas porque mesmo assim, como filhos dele, ele quer que a gente tenha um entendimento de que somos amados. Amém. Então, pessoal, para nós foi uma honra começar 2025 com esse programa, né? Estamos chegando ao final
desse bate-papo com a família Guest hoje, né? Foi um programa muito especial, que o meu coração está aqui muito feliz. Foi um papo de família, né? Para a sua família, né? Então eu tenho alguns minutinhos mais aqui, nós temos poucos minutos, e em 30 segundinhos eu preciso, Kelly, que você dê a sua mensagem olhando para aquela câmera de final de ano para o pessoal. 30 segundos. Eu ia pedir oportunidade pra falar. Também quero ir. Olha, eu quero desejar para você um ano de 2026 cheio, mas cheio da presença de Deus. Eu quero dizer para você que coisas que você plantou em 2025, você vai colher abundantemente. Deus vai multiplicar na sua vida. Eu tenho certeza que, às vezes você vai dizer assim, mas Kelly, as portas não abriram para mim em 2025. Vai abrir em 2026. Você plantou em 2025, você vai multiplicar em 2026. E eu quero dizer para você que, às vezes, você fala assim, eu sou o improvável, a improvável. Seja bem-vindo. Nós talvez éramos uma família improvável. E Deus é que restituiu e constituiu essa família. O mesmo Ele vai fazer na sua vida, nos seus projetos, nos planos que você tem. E eu quero aproveitar, dizer para você, abraça as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você vai falar assim, nossa, Kelly, meu pai e minha mãe estão tão longe. Os meus irmãos de sangue estão tão longe, eu não posso estar com eles nessa virada de ano. Mas fique perto das pessoas que estão aí contigo. Abraça essas pessoas, sabe? Sinta-se amado pelo Pai. Sinta-se abraçado por Cristo. Porque Ele jamais vai te deixar sozinho. Amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar nos meus 30 segundinhos ainda. Eu quero mandar um Tá acabando. beijo especial para uma pessoa que eu amo muito e que faz muitos anos que eu não vejo. E que vai estar de aniversário no dia 29. Quero mandar um beijo para a Cíntia. Cíntia Orengo, lá de Curitiba. A Cíntia, ela é uma pessoa que o Senhor colocou na minha vida. E eu quero dizer, Cíntia, em nome de Jesus, que a presença do Senhor alcance todos os dias a sua vida. Amém. Eu quero dizer que esse novo ciclo que vai iniciar, no dia 29, vai ser o melhor ciclo da sua vida. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem linda, maravilhosa. Maria Helena olhando para aquela câmera lá. 30 segundinhos, sua mensagem rápida de final de ano. Eu vou falar pro Juvenis uma coisa. Juvenis, uma coisa que Deus tocou no meu coração. Não tenha vergonha de ir falar da palavra de Deus nas escolas, na rua, em casa mesmo, na célula. Porque Deus tem um propósito para você, aonde você estiver. E Ele, tipo, eu tenho muita vergonha de falar de Jesus. Mas no começo eu tinha. Mas quando eu vi que Deus mudava as pessoas, eu falei, eu vou continuar falando. Porque quando você vê as pessoas que você ama, as pessoas que você quer estar perto, tipo, indo para Jesus mesmo, você não tem dimensão de quanto Deus fica alegre. Como Deus fica alegre. E eu queria, né, para toda a família, para o pai, para a mãe, para as crianças e juvenis e jovens que estão nos assistindo nessa sexta-feira. É um fim de ano extraordinário, que não se importa, não sei o que eu vou comer, eu não sei o que vai ter na minha mesa. Não se preocupe. Deus está no controle, como a palavra diz, restituição. E o ano não acabou. Ele só vai acabar, como a Kelly, minha mãe falou, ele só acaba 11h59 do dia 31. Do dia 31. Então eu quero mesmo agradecer, né, por também vocês, quem assistiu, e que o fim de ano seja maravilhoso para todos,
mesa esteja farta. E foi isso. Amém. Maria Clara, 30 segundinhos, olhando para aquela câmera, sua mensagem final de ano. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente nesse último programa. Quero dizer que vocês foram resposta de oração nas nossas vidas. Cada um que está assistindo esse programa é resposta de oração nas nossas vidas. E também quero desejar um ano extraordinário. Que o Senhor, Ele possa surpreender vocês cada vez mais. E que cada um de vocês possam ter o melhor ano novo da vida de vocês. Não importa o que tenha na mesa de vocês. Não importa o que aconteça, mas que possa ser o melhor ano novo de vocês, porque o Senhor vai estar com cada um de vocês, e 2026 vai ser um ano que vai surpreender a todos nós positivamente com as bênçãos que o Senhor vai trazer. Glória a Deus. Então, querido e querida, eu quero te agradecer. Você fez companhia até agora nesse programa, o último de 2025, né? Verdade. A nossa jornada, o programa Bate-Papo com a Família Guest, ele é um programa novo, né? É algo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Amém. E não poderia, né, fechar o ano de 2025 na melhor companhia. Agradecer primeiramente a Deus, né, que é quem nos concede estar aqui. Agradecer em especial a toda a TV Metropolitana, Danilo, Enzo, que estão aí nos bastidores, o Sérgio também, que foi a pessoa especial que Deus usou para que a gente pudesse estar aqui e que esse programa é uma realidade. 2026 vai iniciar e o programa Bate-Papo com a Família Guest também vai continuar. Convidamos você, telespectador de Piracicaba, de São Paulo, do Brasil e do mundo, a vir conosco, para que você possa ser edificado todas as sextas-feiras por uma palavra. Agradeço mais uma vez a minha família e juntos encerramos esse programa, o último de 2025, de uma maneira eu até emocionado, dizendo: Deus te abençoa. Deus Restituição de Deus vai se tornar multiplicação dobrada para você. Feliz ano novo, fica com Deus ano novo e a até todos. próximo programa. Até! Deus abençoa.